Gleisi Hoffmann, presidente do PT, os vereadores do partido pediram que ela convença o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL, a se filiar ao partido para disputar a prefeitura aqui em São Paulo. Repórter Beatriz Manfredini está agora, que na verdade está conosco, a Soraya Lawande está conosco, que vai falar a respeito já, porque a gente sabe que na cabeça do político sempre o ano, a eleição próxima já faz parte aí do pensamento. Então ano que vem nós teremos as eleições municipais logo após das presidenciais que tivemos agora, para o governo do estado de São Paulo também, deputados, senadores e deputados estaduais. Mas a mente dos políticos já é dominada pela disputa municipal. Muito boa tarde, Soraya Lawande. Oi, Marcelo, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Os políticos sempre têm uma visão de futuro, um pouco mais à frente. E essa história, como você disse, já vem se desenrolando desde o ano passado, quando o Boulos, então, teria feito um acordo com Luiz Inácio Lula da Silva, ainda durante a corrida eleitoral de 2022, ou seja, ele abriria mão de sua candidatura à frente do governo do estado para apoiar a candidatura de Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda. Com esse acordo, então, houve ali uma promessa de que o Partido dos Trabalhadores iria apoiar Boulos nas eleições do próximo ano, portanto, de 2024. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, como você disse, se reuniu essa semana, na última quinta-feira, com vereadores do partido aqui de São Paulo para debater justamente essas estratégias para as eleições do ano que vem. Os parlamentares, portanto, pediram para que ela convencesse o deputado federal Guilherme Boulos a deixar o PSOL para concorrer pela prefeitura aqui da capital paulista. De acordo com uma divulgação do jornal Folha de São Paulo, os 8 vereadores entregaram uma carta para Gleisi Hoffmann. Qual era o conteúdo desta carta? No documento, os parlamentares disseram que souberam desse acordo entre Boulos e Lula para que ele abrisse mão, então, de sua candidatura para apoiar Fernando Haddad e aí, por consequência, ter o apoio do partido para sua candidatura para a prefeitura aqui de São Paulo através da imprensa, e que a direção nacional, então, soube deste acordo e que isso poderia prejudicar o PT na cidade, além de impactar negativamente as candidaturas para a Câmara Municipal. Acordo, como eu disse, citado na carta, sobre a direção nacional apoiar Boulos desde que ele deixasse a candidatura para o governo de São Paulo no ano passado. Boulos, por sua vez, cumpriu sua parte, a gente sabe, ele se elegeu aí como deputado federal, foi o deputado mais eleito, com mais de 1 milhão de votos aqui pelo estado de São Paulo. Os vereadores petistas defendem que a aliança seja cumprida, mas que Boulos se transfira para o PT, ou seja, a ideia é que ele saia do PSOL e se filie ao PT. O argumento usado é que o movimento fortaleceria o partido, a militância e a chapa proporcional, isso segundo os vereadores e o conteúdo desse documento que foi entregue para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Na carta, então, os petistas dizem ainda que, caso ele permaneça no PSOL e o PT apoie, será a primeira vez que o partido ficará sem um representante encabeçado à chapa aí, a maioria na capital paulista. Só que a tendência é que Boulos permaneça no PSOL, já que ele é atualmente o principal quadro da sigla. Marcelo. Soraya Lawande, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Soraya. Quero ouvir o Diogo Schelp. Schelp, isso não é novidade nenhuma, né? O PT sempre querer ter a cabeça de chapa. Boulos já foi do PT, depois seguiu aí por problemas que envolveram o partido para o PSOL. Ele chegou ao segundo turno com Bruno Covas nas últimas eleições municipais. Pela primeira vez o PSOL chegou, então, aqui no segundo turno na capital paulista. E ele saiu para deputado para justamente ter uma boa votação e fazer com que o PSOL fosse lá, acabasse conseguindo se adequar às cláusulas de barreira. O mesmo aconteceu também com a Rede, com a Marina Silva e vice-versa. Agora fica essa expectativa, essa pressão para que ele saia, porque o PT quer, como sempre, comandar a cabeça de chapa. E esse cenário começa a ser delimitado, né, Schelp? Ricardo Nunes vai ser candidato à reeleição. Rodrigo Garcia está indo para o União Brasil também, querendo ser candidato. Ricardo Salles, deputado federal, quer atrair o apoio do presidente Bolsonaro nessa disputa. E nós temos também aqui outro, agora, o Guilherme Boulos, são os nomes que já começam a ser ventilados. Schelp.
Pois é, o Guilherme Boulos, inclusive, além desse motivo, né, que você falou, a decisão aí de concorrer a deputado federal, a questão de que ele precisava, né, se ele quisesse, por exemplo, na eleição passada, concorrer ao governo do estado, ele não poderia fazer isso sem ter o apoio de Lula. E, obviamente, havia uma resistência a isso e o PT queria o Haddad. Ter o Guilherme Boulos disputando com o Haddad não faria sentido. O Haddad, então, fez um acordo com o PT, que ele apoiaria Haddad, deixaria de concorrer ao governo do estado, como foi explicado na reportagem, e em troca teria o apoio do PT à prefeitura. Além disso, ao concorrer ao cargo de deputado federal, Boulos preenchia uma lacuna na sua carreira, que é o fato de que ele nunca tinha tido nenhum cargo eletivo. E também não tinha nenhum cargo de experiência em secretaria, ministério, cargo mais de gestão. Então ele preenchia uma das lacunas que havia no currículo dele para poder apresentar para uma nova disputa. Acontece que o PT tem um projeto hegemônico à esquerda. O PT não quer concorrência na esquerda, ele aceita ter aí a parceria de alguns outros partidos menores de esquerda, mas sempre como satélites do PT. Quando desponta uma liderança como o Guilherme Boulos, concorde-se ou não com a ideologia dele, mas o fato é que ele tem uma projeção, teve um bom desempenho nas últimas eleições municipais e se coloca como um nome muito mais forte do que outros nomes aí da esquerda em São Paulo do PT. E aí a gente vê aí já um movimento para tirá-lo, né, dessa posição do PSOL, que é um partido que saiu ali das costelas do PT, para compor uma chapa. Lembrando que recentemente, inclusive, houve o vazamento de uma conversa, de uma reunião de Boulos com o apresentador da Atena, do PDT, justamente numa discussão para uma vice, né, para ter uma posição de vice ali na chapa de Boulos, e nesse vídeo da Atena falava, é preciso ter o apoio de Lula. Então, tudo isso está nesse contexto dessa disputa interna que está acontecendo, e o PT, como se vê, não aceita de fato uma hegemonia que não seja a dele, né? Ele quer manter esse controle. Por fim, preciso lembrar o seguinte, na configuração atual, no cenário atual, Boulos fica numa posição confortável se ele for confirmado como o principal nome da esquerda. Por quê? Porque a direita está começando a ficar bastante pulverizada nessa disputa. A centro-direita e a direita incluem ali o Ricardo Salles, né, o próprio Ricardo Nunes, Rodrigo Garcia. Então, isso já pulveriza os votos no primeiro turno da direita e isso favorece principalmente o Boulos. Sem dúvida.